Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do workshop de preparação para o mercado de trabalho e processos seletivos. Nesta aula, falaremos um pouco sobre as principais mudanças no mundo do trabalho ao longo do tempo. Nesta aula, você aprenderá sobre a evolução do mundo do trabalho ao longo do tempo e entenderá um pouco mais sobre o conceito de competências, conceito tão importante que a gente ouve tanto falar no mundo de gestão de pessoas. Você vai entender um pouco mais sobre o que significa esse conceito e como ele afeta a vida dos profissionais que buscam oportunidades no mercado de trabalho. Falando sobre a evolução do mundo do trabalho ao longo do tempo, algo que é importante a gente considerar é que existem 5 eras principais que marcam a evolução do mundo do trabalho ao longo do tempo. E cada uma dessas eras marca como eram os comportamentos que definiam a relação do homem com o seu trabalho, ou seja, como era a relação do homem com aquilo que ele produzia, com o resultado do seu trabalho. E o principal valor social naquela época, o que era valorizado pela sociedade. E falando sobre essas eras, nós temos 5 eras principais, como eu comentei anteriormente, que são era da agricultura, era do artesanato, era industrial, era do conhecimento, que nós falamos também sobre sociedade do conhecimento, e era das conexões, que é o período atual. Você vai ver um pouco mais no detalhe, na apresentação mostrada a seguir, quais eram as principais características de cada era, o principal valor social e como era a relação do homem com o seu trabalho em cada período de tempo. Porém, de forma geral, entendemos que a evolução histórica do mundo do trabalho começa lá no período neolítico, na pré-história, onde a gente fala da era da agricultura. Esse período, que durou até por volta dos anos 1700, o principal valor social era a terra, porque era a partir da terra que o homem produzia. E o homem ele produzia para a sua subsistência. Ele não produzia para comercializar ou para trocar esses produtos por outra coisa que tivesse valor para ele. Ele produzia para a sobrevivência e ele também dependia do favorecimento do clima e do ambiente. Não tinha nenhuma ação prática para que ele pudesse mudar esse ambiente do qual vinha o fruto do seu trabalho. Esse período ele terminou lá em 1776 com o advento da primeira Revolução Industrial, que inaugura a segunda era, a era do artesanato. Nessa era, o principal valor social era o trabalho em si. E a gente já pode notar algumas pequenas mudanças. Após a Revolução Industrial, a gente já começa a falar da substituição do trabalho braçal, do trabalho manual do ser humano, por um trabalho maquinário, trabalho artesanal, feito pelas máquinas de costura, que começaram a existir naquela época. Esse trabalho eles eram realizados em pequenas oficinas, e já não era um trabalho realizado para a subsistência. Esse trabalho poderia ser trocado por outro bem ou outro valor que fosse importante para quem produzia. Esse período terminou por volta do ano de 1860, com a verdadeira Revolução Industrial. Aí sim a gente entra, pessoal, na era do capitalismo, que é algo que marcou profundamente a relação de trabalho que nós temos até os dias de hoje. Esse período ele foi marcado pela segunda Revolução Industrial, que inaugura, como eu comentei, o sistema de produção capitalista, que tem como principal característica a alienação do homem com o seu trabalho. E por que a gente fala alienação? Alienação nada mais é do que separação. Separação entre o ser humano, o seu trabalho em si, e o resultado desse trabalho. Porque o resultado do trabalho do homem na era capitalista é propriedade do dono do capital. E existe essa separação e muitas vezes essa questão de perda de sentido, do porquê que você está realizando determinada atividade. O dono do capital se apropria do resultado desse trabalho e o trabalhador muitas vezes é tido como uma mão de obra. O nome mão de obra é algo utilizado até os dias atuais, não é mesmo? A gente entende que quem trabalha é uma mão de obra. Numa roupagem mais moderna, a gente trocou essa nomenclatura por head count, que é nada mais do que uma cabeça, um ser que está ali para produzir. E essa alienação da mão de obra, desse conceito da mão de obra,
ele se dá principalmente pela separação também entre planejamento, né, o planejamento daquele trabalho é do dono do capital, e execução, ou seja, a mão de obra ela é responsável apenas pela execução, pela operacionalização do trabalho, não tendo muito contato com o real motivo, com o sentido e com o significado de seu trabalho. Essas são as principais mudanças que existiram nessa época e que nós temos até hoje diversos reflexos desse período nos nossos dias atuais. Já por volta do ano de 1970, com o advento das revoluções tecnológicas e com o início da globalização, nós entramos na quarta era, que é a era do conhecimento, onde o principal valor social era a informação. Nessa era do conhecimento, os avanços tecnológicos proporcionaram inovações como o telefone, o fax, a engenharia genética, os computadores, né? Esse foi o boom dos computadores, e revolucionaram a agilidade das informações. Porque imagina bem, antigamente, acho que muitos de vocês podem lembrar, a gente trocava informações por cartas. Eu lembro que eu participei dessa época. Uma carta ela poderia demorar 2 dias para chegar num destino aqui dentro do estado de São Paulo. Se fosse para um outro estado do Brasil, demoraria ainda mais. Imagina uma informação para chegar para outro país, quanto tempo não demoraria. Com o advento dessa questão das inovações tecnológicas, as informações elas começaram a chegar muito mais rápido. E essa foi a principal transformação social advinda por essa era da evolução do nosso trabalho. E a quinta era foi, na verdade, um aprofundamento dessa quarta era, que é a era da informação, que nós falamos que é a era das conexões. Além das informações, além da valorização do conhecimento, a gente passa a falar da valorização da conectividade. Porque esse conhecimento, com o aprofundamento da globalização, ele passa a ser construído em conjunto. O conhecimento era construído a partir da globalização, num cenário de grande competitividade de mercados. E aí, nesse cenário, a gente começa a entender um pouco mais a importância do fator humano como produtor desse conhecimento. A gente rompe, né, o paradigma lá da era industrial de que o ser humano é uma mão de obra, né, alguém executor, que está lá só para colocar a mão na massa e produzir. Não, o ser humano ele é o fator principal de capital humano. Ele que produz o conhecimento que é tão valorizado desde a quarta era da nossa evolução. Além disso, a gente começa a falar da questão da interdisciplinaridade. Na verdade, o próprio conceito de interdisciplinaridade, ele já é um conceito ultrapassado. Porque quando a gente fala interdisciplinaridade, nós estamos falando de várias disciplinas em conjunto. A era da conectividade, ela pede muito mais. Ela pede todas as disciplinas em conjunto, trabalhando uma sobre a outra. Então, o ser humano, ele não pode ser dividido em parte biológica, parte humana, ele é todas essas partes em conjunto. Então, a gente entra já na questão da transdisciplinaridade. E todas essas mudanças, elas causaram profundas alterações no cenário global mesmo e na forma como a gente entende o fator humano nas organizações. Eu convido vocês a darem uma olhada na apresentação a seguir sobre as características principais de cada uma dessas eras e depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais nos reflexos dessa terceira era, que é a era industrial, antes de falarmos da questão do cenário atual, que é o cenário de conexões, onde a gente tem diversas implicações no mundo marcado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que é o cenário VUCA. E esse é o tema de uma próxima aula.